Essa semana nós terminamos a nossa Casa de Paz e na última lição a gente fala sobre o encontro que Pedro teve com Jesus. E nesse encontro ele foi totalmente transformado pelo que aconteceu ali, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Ele reconhecia Jesus como mestre, mas ainda não tinha reconhecido como Deus. E no final daquela experiência com Deus, com Jesus, ele reconheceu que Jesus verdadeiramente era Deus e o adorou. E mais ainda, no final daquele encontro, ele larga tudo e aceita o convite de Jesus de segui-lo. Ele largou tudo. A gente sabe, Pedro era casado, tinha família, largou tudo e foi seguir o Rei dos Reis, o Senhor. E é interessante que a partir dali a vida dele consistiu em viver ao lado de Jesus. Não só ele, mas também outros apóstolos, discípulos, seguiram Jesus. Agora imagina, amados, essa convivência todos os dias com Jesus, sabendo que era o próprio Deus que estava ali, o próprio Deus. O que acontecia ali? Imagina os problemas que eles tinham, as dificuldades. Era só chegar ali para Jesus e perguntar, conversar com Jesus. Imagina ser ensinado pelo próprio Deus, andar com o próprio Deus, levar para esse Deus as dificuldades que eles tinham, as dúvidas que eles tinham, e vendo os milagres, vendo como Jesus se comportava. Imagina se você estivesse lá também. Seria maravilhoso estar vivendo com o próprio Deus ali em terra, um ser humano, você podia tocar nele, ouvi-lo falar. É uma experiência maravilhosa, mas chegou um tempo, depois de Jesus ter cumprido o seu ministério, ele começou a preparar os discípulos, porque ele estava para morrer, ia embora. E os discípulos, depois que tomaram consciência disso, ficaram tristes, porque estavam acostumados a andar, a viver, a se aconselhar, a se consolar, a serem ajudados por Jesus, o próprio Deus. E Jesus era e sempre foi um Deus. Imagina. E aí Jesus diz para eles, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou colocar, mandar para vocês alguém que vai me substituir e fazer exatamente o que eu faço. Olha só, em João 14,16, o que Jesus disse para esses discípulos? João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Vamos entender aqui o que aconteceu. Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro. Um outro conselheiro. Em outras versões, você vai achar esse conselheiro dizendo, um outro consolador. O Pai vai enviar um outro ajudador, um outro encorajador, um outro auxiliador. É o que Jesus fazia com os discípulos. Jesus era um conselheiro, era um consolador, era o ajudador deles, era o encorajador, era o auxiliador. E ele ia mandar esse outro conselheiro para quê? Para quem? Para estar com vocês até quando? Para sempre. E quem era esse outro conselheiro? O Espírito da verdade. Olha só isso. Outro conselheiro. Conselheiro aqui é a tradução para uma palavra no original que significa paracletos. E esse paracletos significa alguém chamado especialmente, convocado especialmente para estar ao lado de alguém. Era uma pessoa, significava uma pessoa que defendia a causa de alguém perante um juiz, como se fosse um advogado, realmente um conselheiro. Então, o paracletos é alguém que tem uma função, uma missão, um propósito de estar com alguém, defendendo alguém perante outro, perante um juiz. Esse é o conselheiro.
E ele disse que o Pai enviaria outro conselheiro. O que significa? O Pai vai mandar alguém exatamente como eu. Jesus dizendo isso para eles. Outro significa alguém da mesma espécie, alguém igual, alguém que vai fazer exatamente o que ele faz, porque ele diz é um outro conselheiro, um outro que vai estar com vocês da forma que eu estive durante esses anos, um outro, estar com vocês para sempre, e ele define quem vai ser, o Espírito da verdade. Então, a partir daí, os apóstolos, os discípulos, após a ascensão de Jesus, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, os discípulos tiveram um outro conselheiro, um outro ajudador, um outro consolador, alguém que estaria com eles para fazer, né, exatamente o que Jesus fazia. Amados, às vezes a gente pensa, nossa, como seria bom estar com Jesus, né? Viver aquela época com Jesus. Nossa, era mais fácil ter alguém ali respondendo, um Deus respondendo, ajudando, encorajando, vivendo o dia a dia. Diante das circunstâncias, né, os discípulos tinham a quem recorrer. Porém, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou mandar um outro consolador, alguém que vai fazer exatamente o que eu fiz. A única diferença é que esse outro consolador, ele é invisível. Você vai ter ele com vocês, dentro de vocês, e ele tem exatamente o mesmo propósito, a mesma função que eu estive em relação a vocês. Outro consolador. Seguindo aqui esse versículo, ele diz mais ainda, o mundo não pode recebê-lo. Recebê-lo quem? O Espírito Santo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês conhecem o Espírito, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. Significa que o que Jesus está dizendo aí? Que a partir do momento que ele foi aos céus, voltou para Deus, nós temos, se você aceitou Jesus, se você é um seguidor de Jesus, tanto quanto os apóstolos, os discípulos, todos nós temos o Espírito Santo, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos nos consolar, aconselhar. Ele é o nosso ajudador, ele é o Paracletos, ele foi chamado especialmente para isso, e ele vive conosco, e ele estará conosco. O problema é, será que nós realmente o conhecemos? Será que nós conhecemos o Espírito Santo, que habita em nós, e que está aqui exatamente para nos ajudar, nos consolar, né, ser o nosso auxiliador, o nosso treinador? Jesus disse, vocês o conhecem. E se nós não o conhecemos, nós podemos conhecer o ministério do Espírito Santo. Muita gente às vezes fica triste, nossa, eu gostaria de estar naquela época que Jesus estava aqui na terra. Porém, isso significa que ainda eu e você não conhecemos realmente o ministério do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo está realmente em nós? Qual é o ministério do Espírito Santo de Deus em nós? E o Espírito Santo de Deus, ele é um Deus. Lembra, Deus, né, a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Amados, isso é exatamente dizer que nós somos filhos de um Deus. Nós somos herdeiros de um Deus. Somos co-herdeiros com um Deus. E temos um Deus habitando dentro de nós, que foi chamado exatamente para ser o nosso Paracletos, o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso encorajador, o nosso auxiliador. Essa é a missão,
Esse é o propósito do Espírito Santo em nós. Nós precisamos conhecer esse Espírito Santo, para que nós possamos viver a vida abundante que Jesus trouxe. A verdade é que nós não estamos sozinhos. Onde é que está Deus, amado, nesse momento? Onde está Deus? No céu. Onde está Jesus? No céu, assentado à direita de Deus. Onde está o Espírito Santo de Deus? Em nós. E a Bíblia diz que nós somos morada de Deus pelo Espírito. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Ele sabe tudo sobre Deus e ele sabe tudo sobre Jesus. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas falaria aquilo que ele ouvisse de Jesus. O Espírito Santo está plenamente alinhado com Deus, com Jesus. Ele sabe a vontade de Deus, a vontade de Jesus e todos os planos de Deus. Ele tem todas as respostas que nós precisamos. Nós não estamos sozinhos. Não estamos órfãos. Dentre o ministério do Espírito Santo, eu quero ver hoje, falar com vocês hoje, sobre uma atividade, um propósito do Espírito Santo de Deus em nós, que está em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, diz o seguinte: da mesma maneira, também, o Espírito nos, o que, gente? Ajuda. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para a gente entender o alcance dessa promessa, do que a Bíblia diz que é real, nós vamos entender 4 palavras aqui: ajuda, fraqueza, convém e intercede. Vamos começar entendendo essa palavra aqui, fraqueza. O que ela significa exatamente, fraqueza? Nós somos fracos, é o que está dizendo aqui. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza, asteneia, que é, na verdade, a palavra original, descreve pessoas fracas, doentes, ou com a mente, emoções, ou corpo destruído. A Bíblia diz que nós somos fracos, nós temos fraqueza. Fraqueza significa que essa palavra, toda sorte, todo tipo de doenças e enfermidades que Jesus curou. Só que aqui não são enfermidades, doença ou fraqueza física, mas uma fraqueza espiritual. Por que essa fraqueza espiritual? Porque nós não sabemos exatamente a vontade de Deus para nós. E aí, o Espírito de Deus vem e nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, se você é fraco, então você está habilitado a ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você. Então, Senhor, eu sou fraco, eu não sei fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes a gente se encontra assim, fraco, sem saber o que fazer. Situações que você não sabe como decidir. Você não sabe, às vezes, nem como orar, como pedir para Deus para resolver aquela situação. Porque se soubéssemos, amado, a Bíblia diz que quando qualquer oração, qualquer pedido que a gente faz, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso está na Bíblia. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto aos pedidos que lhe temos feitos, estamos certos que receberemos os pedidos que lhe fizemos. Mas é verdade que muitas vezes você não sabe, eu também não sei, a gente erra muito. Porque a gente não sabe como sair de certas situações da vida. Mas nós precisamos nos conscientizar que nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco, que é o nosso Paracletos. Exatamente conosco para nos ajudar exatamente nessa fraqueza. Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossa
fraqueza quando a gente não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Vamos entender então, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. O que significa então ajudar? Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo nos ajuda. Pode passar. A palavra ajuda é uma tradução de uma palavra grande, suantilambano. Suantilambano é a tradução, ou seja, o original da palavra ajuda. Ajudar, suantilambano mai, é ajudar. Ou ajuda no substantivo, suantilambano. Na verdade, aqui são 3 palavras do grego que foram juntadas aqui. Sum, ante, lambano. Esse sum aqui significa junto, significa com. Então, significa cooperação, parceria, alguém fazendo algo junto com outra pessoa. Sum. Ante significa contra alguma coisa. Ante, contra, ou seja, alguém agindo junto, em parceria, em cooperação contra alguma coisa. E lambano significa tomar alguma coisa com força, pegar algo com força. Ou seja, essa palavra é utilizada para a ajuda do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo, em parceria conosco, junto conosco, em esforço conjunto, age contra algo que está nos incomodando, atrapalhando, pegando aquilo e removendo aquilo na nossa vida. Significa então, suantilambano, pegar junto e remover o problema. É um esforço conjunto contra algo. O Espírito Santo que Jesus rogou ao Pai para nos enviar, que está dentro de nós, ele suantilambanomai, ou seja, ele junto conosco, esforço conjunto, ele vai contra o problema, a situação que nós temos, toma aquela situação com força e tira do caminho junto conosco. Esse é o ministério do Espírito Santo, uma das atividades, de nos ajudar quando a gente está fraco, quando a gente não consegue tomar decisões, não consegue sair de um problema. O que nós precisamos fazer, amado? Simplesmente pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, suantilambanomai, me ajuda. Eu estou fraco, não consigo sair dessa situação. Eu preciso de ajuda. O Espírito Santo vem, porque ele está já em você. Nós temos que ter essa consciência, que o Espírito Santo de Deus está em nós, especialmente convocado para um propósito. Um desses propósitos é o quê? Nos ajudar. Suantilambano, pegar junto, esforçar junto, para remover um problema da nossa vida. Nós precisamos, amado, conhecer o Espírito Santo. Conhecer, nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. E não somente ter consciência que ele existe. E de novo, o Espírito Santo de Deus é um Deus. Jesus não está aqui em carne e osso, mas está através do Espírito Santo. O Espírito Santo é outro conselheiro, exatamente igual a Jesus. E nós podemos recorrer a ele. Por quê? Porque ele nos ajuda quando estamos fracos. Só que nós precisamos agir, o que? Pedindo a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós, cristãos, vivemos pela fé. Vivemos pela confiança absoluta no que Deus diz. Confiança absoluta não é no que a gente acredita por acreditar, mas é confiança absoluta no que Deus diz. E o que Deus diz é que o Espírito Santo, suantilambanomai, em nossas fraquezas, nos ajuda. Ele vai junto conosco, contra o problema que nós temos, contra a situação, seja lá com o que for, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Amém? Você precisa saber disso, porque eu e você precisamos saber, para a gente agir da forma certa, sabendo quem nós somos, que nós temos um Deus dentro de nós, um
qualquer problema, porque Ele é Deus. Ele faz o impossível. Amém? Nós temos que saber isso, amado, e começar a agir dessa forma, sabendo quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Aqui, ó, junto, tá? Carregando junto, não é comandando só não, é fazendo junto. E por que Ele faz isso? Por que nós somos fracos? Porque não sabemos orar como convém. Convém significa, a gente não sabe orar como é necessário, como a circunstância, aquela circunstância exige, né, fazer o que é necessário. Isso significa que nós não vamos orar sempre da mesma forma. Cada situação exige, né, um posicionamento, uma oração diferente, sabendo qual é a vontade de Deus para a solução daquela questão. Então nós não sabemos orar como é necessário, nós não sabemos pedir da forma necessária, como Deus quer. É por isso que somos fracos. A gente não sabe exatamente o que Deus quer, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele nos ajuda, suante lambanomai, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, como aquela situação exige. De repente você fala, mas eu oro, nada acontece. Quem já sentiu assim? Você ora, parece que Deus não ouve a oração, parece que o problema não muda, nada ameniza, nada mudou. Porque muitas vezes você não está orando da forma que deve ser. Você não está se posicionando e orando da forma que aquela situação específica exige. Nós não sabemos, por isso somos fracos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe exatamente o que fazer naquela situação específica. Ele tem todas as respostas. Para que tudo que nós precisamos saber, o Espírito Santo de Deus sabe. Exatamente. Por isso, a gente não sabe orar. O que então faz o Espírito Santo? A próxima palavra. O próprio Espírito faz o que por nós, gente? Intercede. Sabe o que é interessante? Essa palavra, no grego, no original, ela só é usada nesse texto, em nenhum outro lugar da Bíblia. É uma palavra super grande. Mas eu nem coloquei aqui, porque nem dá para ler. Mas essa palavra, esse intercede, é diferente de intercessão normal que a gente conhece. É uma palavra que é usada somente aqui para mostrar, para dizer qual é a intercessão que o Espírito Santo faz por nós, em razão da nossa fraqueza, por não sabermos orar como convém. Por quê? O que significa essa palavra? Significa cair em uma vala com outra pessoa. Significa quando a gente está com algum problema e a gente pede a ajuda do Espírito Santo, ele entra lá no problema, ele cai no buraco e nós caímos junto conosco. Lembra? Cooperação, parceria. Ele entra junto ali, para suante lambando o mar, para nos ajudar a sair daquela situação. Significa uma palavra de resgate, que diz, eu vou tirar você dessa encrenca, dessa situação ruim. Olha aqui. A gente está afundando, ele vem, entra junto com a gente lá, ele cai junto e vem para nos tirar daquela situação. É uma ação em conjunto, um esforço em conjunto. Interceder não significa que ele fica lá só orando por nós, não. Ele age em nosso favor, de acordo com a vontade de Deus, ele sabe. De acordo com a vontade de Deus, ele faz isso. Mas por que ele não está fazendo na minha vida? Porque você não sabe disso. Porque ainda talvez você não conhece o Espírito Santo da forma que Jesus falou. Mas vocês conhecem. Conhecer significa ter experiência com alguém. O conhecer significa andar com alguém, conhecer essa pessoa por experiência. E não só por ouvir falar. Quantas experiências você já teve com o Espírito Santo? Sobrenaturais. Porque aquilo que a gente consegue fazer não precisa do Espírito Santo agir, mas ele age de forma sobrenatural exatamente nas situações que nós não conseguimos resolver, em razão da nossa fraqueza. E ele sabe tudo sobre Deus. Ele entra no problema conosco. Ele entra na vala, no buraco que a gente caiu, e junto, com esforço conjunto, sabendo a vontade de Deus, ele sabe agir e nos trazer de volta
para o lugar que nós temos que estar. Amém? Essa palavra só existe aqui, só essa única palavra na Bíblia toda é aqui, que mostra exatamente qual é o ministério, a ação do Espírito Santo. O que é essa intercessão do Espírito? É uma ação, é agir em nosso favor. Significa cair em uma vala com outra pessoa. É uma operação de resgate, está vendo aqui? Uma operação de resgate. Você está precisando ser resgatado? Sim? Que situação você precisa de resgate? Quantas situações a gente precisa de resgate? Amados, todos os dias, a gente precisa de resgate do Espírito Santo, porque a gente faz coisas que não estão exatamente dentro da vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O que nós deveríamos estar fazendo? Aquela sensação, eu falei, eu estou no lugar errado, para que as coisas não se encaixam. O Espírito Santo de Deus sabe qual é a vontade de Deus para nós. Então, todos os dias, Senhor, me ajude na minha fraqueza. Senhor, me ajude na minha fraqueza. Espírito Santo de Deus, me ajude na minha fraqueza. Sou anti-lambanomai, me ajuda na minha fraqueza. O Senhor sabe tudo sobre Deus. Toda a vontade do Pai, toda a vontade do Pai, Espírito Santo, o Senhor conhece. Então, entre nessa vala comigo, entra nessa situação comigo e me tire dessa situação. Coopere comigo para sair dessa situação. É ação, esforço em cooperação, em parceria. Então nós podemos entender o seguinte: o próprio Espírito entra conosco em nossa dificuldade, iniciando uma operação de resgate. Operação de resgate sobrenatural para nos tirar da encrenca em que nos envolvemos. Você já entrou em alguma encrenca? Eu já entrei em várias. Agora eu aprendo que eu preciso ouvir mais o Espírito Santo. Porque ele continua falando e ajudando, fazendo. Mas a Bíblia diz que ele pode ser também entristecido, lembra? Porque onde você estiver, onde você entrar, o que você estiver fazendo e pensando, o Espírito Santo de Deus está com você. Por quê? Porque ele é o Paracletos. Ele está junto, ele age junto, ele está em você, como diz a palavra. Então, onde você estiver, ele está junto, vendo exatamente o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. E muitas coisas que a gente faz entristece o Espírito Santo de Deus, especialmente quando a gente é incrédulo, quando a gente não crê na palavra, não crê no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o outro consolador, exatamente como Jesus, em quem nós podemos confiar, conversar, pedir ajuda, porque ele soante lambano, ou seja, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E ele entra no nosso problema, entra na vala conosco, ele faz uma operação de resgate e nos traz de volta para Deus. Seja onde nós estivermos, seja em qual situação for, o Espírito Santo faz uma operação de resgate. Lembrando então o versículo todo, Romanos 8, 26, nunca esqueça esse versículo. Grave ele e comece a orar esse versículo e a agir em cima dele. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos fracos, temos fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, como é necessário, como aquela situação exige. Mas o próprio Espírito intercede, cai na vala conosco, faz uma operação de resgate por nós com gemidos inexprimíveis. Com intensidade. Ele está aqui porque essa é a função, a missão do Espírito Santo. Essa é a missão que o Pai deu. Você vai estar com os meus filhos todos os dias para fazer a operação de resgate, ajudá-los, porque eles são fracos. Mas eu estou enviando você para eles, para que eles possam recorrer a você da mesmíssima forma que os discípulos, aquelas pessoas recorreram a Jesus quando Jesus estava na terra. Exatamente igual. Fazendo tudo que nós precisamos. Amém? Nós precisamos agir em cima disso. Fique de pé, por favor. Esse é o momento para você começar a meditar nesse versículo.
O meu prazer está na palavra de Deus, e nela eu medito, dia e noite, para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Assim eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que eu faço, eu prospero. O Espírito Santo de Deus me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu não sei orar como convém, mas o próprio Espírito Santo entra na vala comigo, ele intercede por mim, faz uma operação de resgate, com gemidos inexprimíveis. Abaixe a sua cabeça agora e peça ajuda do Espírito Santo. Suante lambano mai, fala: Espírito de Deus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha fraqueza, Espírito Santo de Deus. Peça isso para Ele, amado. Esse é o momento para pedir ajuda, todos os dias ajuda. Onde você está? Você não está sozinho. O Espírito de Deus está em você, com uma missão, com um propósito, te ajudar, suante lambanomai, junto com você, esforço em conjunto, contra o seu problema. Ele, lambano, ele pega esse problema, ele tira esse problema do seu caminho, quando você pede a ajuda dele, porque ele veio exatamente para isso. Nós temos que ter essa consciência. Esse é o ministério do Espírito de Deus. Peça: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda na minha fraqueza.